I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Eis-nos para mais o Império das Aspas, podcast vagamente literário conduzido por esta figura anafada, este leitor semicriminoso, dado que é miúpe, e essa miopia pode-se entrepor entre mim e o livro. Vamos abandonar por agora o livro passado, se a memória não me falha, e ela tem-me falhado muito, o que dá valor àquela ideia, à medida que envelhecemos, a memória despede-se de nós, e como a miopia também me ajuda. Eu percebo que há um ponto a abanar de um lado para o outro, mas eu não sei se é uma miragem, se é a memória a fazer-me adeus. Abandonamos o livro Os Nossos Desconhecidos, de Lydia Davis, com a intenção de lá regressar. Eu gostaria de falar nele de forma geral, panoramicamente, o que é que aquele livro me disse, ou o que é que aquele livro me ensinou, e onde é que eu fui desiludido, se for caso disso, e quero incidir sobre um ou outro conto que me persegue e ficou cá no meu arquivo mental. Entretanto, apareceu um livro que se pôs à frente dos meus olhos e acho que vou aproveitar esse entusiasmo. É vital agarrarmos-nos a esse entusiasmo, é demasiadamente volátil, e o livro em questão é Escritos, de Agnes Martin, não sei se é assim que se diz, e é um livro que se situa numa fronteira perigosa. Era uma senhora que era pintora e depois enverdou para um discurso mais teórico. O livro situa-se numa fronteira, uma fronteira que muitas vezes é transgredida, e desse lado que não me entusiasma muito é o território da autoajuda, sendo que é uma autoajuda que vai ganhando fogo nos últimos anos, que é uma autoajuda mascarada de conselhos para a criatividade. É um território, a autoajuda por si só já é qualquer coisa que provoca dano ao intelecto. Isto se descartarmos livros, nem precisamos forçar muito para incluirmos nessa categoria, como o livro de Sêneca, As Cartas a Lucílio, se a memória não me falha, Ética a Nicômano, será, de Aristóteles, já li isso há tanto tempo. Não são as ruminações que nós encontramos atualmente. Se fizermos pacientemente, com prejuízo para a saúde, fizermos a engenharia reversa até ao início, não é? Quem é que deu origem a estas frases? E vamos buscar essa malta que tem sido instrumentalizada. Estou a pensar nos estoicos, por exemplo. Vão buscar a parte que lhes interessa e subvertem de forma, à falta de melhor termo, capitalista. O Marco Aurélio, que é uma das figuras mais queridas para um género de pessoa e que conseguem ressignificar aquilo sempre da forma mais patética. Este livro situa-se, eu vou passar a ler algumas partes. Isto é um livro que oscila entre o poema, a prosa e os fragmentos, sendo que não há grande distinção entre qualquer um dos estilos. Posso começar por aqui. Quando estava a pintar em Nova Iorque, isso não me era muito claro. Agora estou certa de que o objeto é a liberdade. Não a liberdade política, que é o eco, não a liberdade face aos costumes sociais, liberdade face à autoridade e escravidão, liberdade face aos obstáculos, liberdade face ao certo e errado. No Gênesis, Eva comeu a maçã do conhecimento, do bem e do mal. Quando desistes da ideia de certo e errado, não ganhas nada. O que fazes é livrar-te de tudo. Livre das ideias e da responsabilidade. Se vives por inspiração, então fazes aquilo que chega até ti. Não podes viver a vida moral, tens de obedecer ao destino. Não podes viver a vida inspirada e viver as convenções, não podes fazer promessas. O futuro é uma página em branco. Eu fiz de conta que olhava para a página em branco. Costumava procurar na minha mente pela página por escrever. Se a minha mente estivesse suficientemente vazia, conseguia vê-la. 2 apontamentos, mas antes de avançar eu queria um fragmentozinho que eu gostaria de ler porque me parece foi onde eu comecei a apaixonar-me pelo livro. Gostaria de falar sobre a perfeição subjacente à vida quando a mente está coberta de perfeição e o coração preenchido de deleite, mas não deseja negar o resto. Nas nossas mentes há a consciência da perfeição. Quando olhamos com os nossos olhos, vemo-la. E o seu funcionamento é-nos misterioso e indisponível. Quando vivemos as nossas vidas, é como uma corrida. As nossas mentes tornam-se preocupadas e cobertas e ficamos deprimidos e temos de nos afastar para umas férias. E depois, às vezes, existem momentos de perfeição. E nesses momentos questionamos-nos porque é que algumas vezes pensámos que a vida era difícil.
Pensamos que os nossos pés estão finalmente no caminho certo e que não vamos fraquejar ou falhar. Estamos absolutamente convencidos de que temos a solução e depois o momento acaba. Uma sintesinha, e é já apressada e abrutalhada, alguns dos temas que ocupam este livro: a perfeição, a forma como ela é uma assíntota, o que temos é o caminho, depois liga a perfeição à felicidade, une aqui numa espécie de mantra: a perfeição, ok, é o cume, a felicidade, mas partilham aqui de uma ideia que é: o que nós temos é consciência destas coisas, nós nunca vamos alcançá-las e devemos ficar satisfeitos com essa consciência, caso contrário ficaremos frustrados. Eu queria encontrar aqui uma coisa, mas em relação à liberdade de há pouco, parece-me que ela vai falar mais à frente. Queria encontrar e não encontro. Não é que este seja o livro em que mais incide sobre a liberdade. Parece-me que nem é sequer tido em conta se pensarmos nos livros atuais. Seja de que área for, seja de que estilo for, a liberdade não é chamada a testemunhar. É algo descartável, é uma lenda longínqua. Mais pessoas, numa idade muito jovem, veem em si o conquistador e depois veem a saída noutro processo. A verdadeira derrota do ego, da qual não fazemos parte. E este verso é do caraças. A verdadeira derrota do ego, da qual não fazemos parte. Porque se fizéssemos parte, queria dizer que o ego ainda não tinha sido derrotado. Várias tangentes em torno deste problema. O ego, a forma de o vencer e os modos como o ego se apresenta como barreira. Willy olhou para os condenados. Saltou logo para o meio do fogo. Os demónios gritaram: sai daí, não é suposto fazeres isso. Conseguiam vê-lo ali sentado. Vieram embora, e ele, ainda ali sentado, um contorno reluzente, e ao terceiro dia saiu, e era imune às chamas, e caminhou diretamente para o escritório de Satanás e inscreveu-se para ser um demónio. Isto pode ser interpretado de algumas formas. Pensando no campo artístico, há sempre alguém a dizer: sai daí, não é suposto fazeres isso. E essa crítica que pode dar um ar de incêndio, isto é válido por outras esferas, mas focando no gajo que é artista, ou na gaja que é artista, é arranjar um processo durante o qual se imuniza às chamas. A crítica tem um lado positivo, aliás, tem vários lados positivos, mas este tipo de crítica comezinha, uma crítica de pés, é mais um mal dizer, e é um mal dizer sem grande fogo. É mais uma espécie de pôr obstáculos logo à partida. Não sou capaz, ninguém é capaz, logo esse sítio para onde queres ir nem sequer existe. E ele fez o caminho contrário, que é, tornou-se imune às chamas, e mais que isso, foi diretamente ao escritório de Satanás inscrever-se como um demónio. É um traço do artista, tem de se aproximar do fogo, do inferno e tentar imunizar-se às chamas do inferno. Vou avançar para a inspiração e talvez vejam que é possível. É aquele que dá o exemplo, aquele que dá o passo inédito e mostra aos outros, aqueles que muitas vezes o criticaram, é possível dar esse passo. E depois há aqui uma frase: se fosse única, ninguém conseguiria reagir à vossa obra. É daquelas frases que anda ali no território do lugar comum, mas consegue, pela sua formulação, destacar-se. E isto é muito verdade. Tem de haver sempre algum pontinho comunicável, caso contrário, a distância é tão grande que não há um princípio de entendimento. No limite, o artista deve ambicionar ser o poeta/artista residente do inferno. Um capítulo sobre a perfeição subjacente à vida, o significado do sofrimento é-nos escondido. E estamos cegos para a vida. Depois continua: o orgulho não é real, por isso mais cedo ou mais tarde tem de cair. E agora vamos para aquilo que me parece mais interessante. A perfeição, claro, não pode ser representada. O seu mínimo indício é prontamente apreendido pelos observadores. Quanto mais conscientes estamos da perfeição, mais nos apercebemos do quão longe de nós está. É por isso que o trabalho artístico é tão difícil. É um trabalhar sobre decepções e um reconhecimento cada vez maior do fracasso, ao ponto da derrota. É um tete-a-tete com o fracasso, diria eu. Esta fraseologia é tão distante do nosso tempo. Aquilo que nos impede de avançar é o orgulho, é o ego, é esta ideia falsa: finalmente alcançamos alguma coisa. A perfeição não pode ser representada e o mínimo indício é já a sua morte. Continua, quer realçar o facto de que o aumento da decepção não significa andar para trás no trabalho. Não existe tal coisa como andar para trás no que quer que seja. Há uma maior ou menor consciência, é tudo. A maior consciência que significa aumento de decepções. É um negócio possível. Para melhorar uma agudeza na consciência, à medida que a consciência se torna mais fina, tornamos-nos mais falcões no que toca ao falhanço. Aquilo que antes era um tecido amorfo
começamos a ver os fracassozinhos. O que significa ser derrotado? Significa que não conseguimos continuar. Não conseguimos dar mais um passo. Tudo aquilo que achámos que conseguimos fazer, fizemos sem resultado. Chegamos a desistir de qualquer esperança de alcançar a obra. E talvez até do desejo de a ter. Avançando quase sem memória de ter feito alguma coisa. Então não somos nós. Continuando, nunca paramos porque não há forma de parar. Esta é uma ideia recorrente que ela vai dizer de diversas formas. Um passo em falso, a derrota não é bem uma derrota porque faz tudo parte do crescimento. Há outros autores que se questionam se não tivessem parado até onde é que podiam ir. Não importa o que vocês façam, não vão escapar. Não há saída. Mais vale seguirem com o mínimo de resistência possível e comer tudo o que têm no prato. Avançar sem resistência ou noções chama-se disciplina. Avançar onde esperança e desejo foram deixadas para trás é disciplina. Avançar de um modo impessoal, sem considerações pessoais, chama-se uma disciplina. Não pensar, planear, esquematizar é uma disciplina. Bom, aqui entra pelo um lado que me irrita um pouco, como se o pensamento fosse pertencente ao inimigo, não indo por aí, derrotados. Levantar-se-ão, como se diz, dos ossos ressequidos. Esses ossos vão levantar-se novamente. Invictos, não terão nada a dizer a não ser mais do mesmo. Derrotados, estarão de pé à porta de vossa casa para dar as boas-vindas ao desconhecido, deixando para trás tudo o que é sabido. Esta última frase, sublinhada de diversas formas, derrotados, estarão de pé à porta de vossa casa para dar as boas-vindas ao desconhecido, deixando para trás tudo o que é sabido. Há alturas, há coordenadas onde temos de enfrentar o desconhecido olhos nos olhos. Há pelo menos duas formas de prosseguir o guião. Ou somos hospitaleiros com o desconhecido, ou vemo-lo como um forasteiro perigoso e afastamo-lo. Ou afastamo-nos nós. Penetrar a noite é uma coisa, mas ser penetrado pela noite é ser superado. Derrotados, exaustos e desamparados, talvez cheguem um pouco mais longe. Desamparo. Até um leve estado de desamparo é extremamente difícil de aguentar. Momentos de desamparo são momentos de cegueira. Sente-se como algo terrível tivesse acontecido sem se saber o que é. Sente-se como se estivesse lá fora na escuridão ou como se estivesse cometido um erro terrível, um erro fatal. A grande ajuda em que nos apoiávamos no escuro abandonou-nos e estamos num pânico completo e sentimos que temos de ser ajudados. É difícil ter noção, no momento do desamparo, de que esse é o momento para estar acordado e consciente. Imaginamos que estamos completamente isolados e trememos de medo e pavor. Quanto mais conscientes estamos da perfeição, mais iremos sofrer quando, no desamparo, somos incapazes de a ver. Mas o desamparo, quando o medo e o pavor se esgotam, como acontece em todas as paixões, é o estado mais gratificante de todos. É um tempo em que os nossos preconceitos mais persistentes são superados. As nossas resistências mais fincadas vão à faca e tornamo-nos mais livres. Esta página aqui parece-me derradeira. É um diagnóstico daquilo que o artista é, daquilo que deve ser, põe o antes e o depois no que toca ao artista, o artista típico, esta coisa do desamparo. E depois prossegue para a solução, ou melhor, um dos caminhos, a solidão, mas antes disso, embora o desamparo seja o estado de espírito mais importante, o estado de espírito de férias é o mais impactante para os artistas. Um vaguear livre e solto, como é chamado pelo sábio chinês Chuang Tzu. Tzu. No vaguear livre e solto há apenas frescura e aventura. É realmente a consciência da perfeição na mente. Esta forma quase transcendente de ver as coisas, há um contraponto mais concreto. Os artistas vão simplesmente para os seus estúdios todos os dias e fecham a porta e ficam lá. Mais à frente, digam vocês mesmos: vou trabalhar para que possa ver-me a mim próprio a libertar-me. Por fim, o artista reconhece a si próprio na obra e fica feliz e satisfeito. Nada mais o satisfará. Debate-se dolorosamente contra o seu próprio condicionamento. Parece que se revolta, mas na realidade é um modo de vida inspirado. No estúdio, um artista não deve ser interrompido por si próprio ou por qualquer pessoa. Interrupções são desastres. Serão feitos avanços e descobertas todos os dias. Haverá grandes decepções e falhanços ao tentar expressá-los.
Estamos como que numa jornada de aventura. E a frustração apenas chama a atenção para aquilo que devemos evitar. E o resto mantém-nos no caminho. Se seguirem, os outros estão, na realidade, no impasse. Porque as suas experiências estão no passado. Isso é andar às voltas. Até a seguir a vossa própria experiência é andar às voltas. Algo decisivo neste livro é saber fazer distinção daquilo que realmente interessa e daquilo que não interessa. Seja na vida, mas mais focado na arte. E muitas vezes encontramos-nos às voltas, não é? Andamos ali às voltas, mas até isso faz parte do caminho. Até andar às voltas é um passo. Devemos não fugir ao fracasso, mas trazê-lo para o trabalho. Gostei do livro. Certamente vou lê-lo outra vez. Isto é só a primeira leitura. Algumas ideias não me são totalmente desconhecidas, mas a forma muito simples como foram expressas aqui dá-me aqui um novo entendimento. Posso terminar com isto. O orgulho é responsável por toda a nossa cegueira. Epá, esta frase e grande parte do nosso desconforto. Mas no final vai cair, porque não é real. Não sei se estou suficientemente maduro para perceber a profundidade desta frase. As implicações da frase eu acho que ainda não consigo chegar a elas. Não sei se volta a ele com outro... É uma leitura aqui ingênua, em parte. Podia ter organizado isto de outra forma. E não encontrei aquilo que vos queria dizer logo no início. Finalmente encontrei. Precisamos de mais e diferentes bandeiras. O que é o verme do mundo que arruína a exultação? Aquele que se tornou todo olhos não consegue ver. Tentar perceber é atrair o desentendimento. Não saber, mas prosseguir. Qualquer coisa é um espelho. Há duas direções infinitas. Dentro e fora. Foi este poemazinho que me fez apaixonar por este livro. Aquele que se tornou todo olhos não consegue ver, é isso mesmo. Nós procuramos o conhecimento das visões, mas devemos sempre deixar um lugar, e se possível um bom lugar para a dúvida. Caso contrário, todos esses olhos vão conspirar numa grande cegueira, parece-me. E estamos falados. Mais o Império das Aspas. Havemos de voltar com este ou com outro livro, ou com um temazinho. Até à próxima. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever,